Olá, eu sou Carol Siqueira e começa agora a Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque esta semana aqui na Câmara dos Deputados. Deputados aprovam a renegociação das dívidas estaduais sem congelamento de salários de servidores públicos. No Senado, foi aprovado o parecer pela continuidade do processo de impedimento contra Dilma Rousseff. E você vai ver também. Comissão de Constituição e Justiça aprova a admissibilidade da proposta que limita gastos públicos federais por 20 anos. Debate sobre o fim da participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal tem protesto de petroleiros. E a Comissão do Esporte aprova regras para escolinhas de futebol, o esporte mais popular do mundo. Por 59 votos a favor e 21 contra, o Senado julgou procedente a denúncia contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Ela agora vai a julgamento final pelo plenário do Senado e pode ser definitivamente impedida. O repórter Tiago Ramos mostra como foi. Na mesa do Senado, ao invés de um senador, um ministro. O presidente do Supremo Tribunal Federal é quem comanda o processo agora. As senadoras e os senadores aqui congregados desempenharão a magna função de juízas e juízes da causa, razão pela qual deverão agir com coragem e independência. Começa o trabalho, primeiro com uma série de questões de ordem, mais de 3 horas de discussão. Só então, o relator da comissão especial, senador Antônio Anastasia, pôde ler e defender seu texto. O que se rechaça é a usurpação das prerrogativas do Congresso Nacional, a manipulação dos bancos públicos e a fraude às contas públicas. Pela gravidade que se revestem essas condutas, são de fato e por justo motivo tipificadas como crimes de responsabilidade, razão pela qual estamos aqui a propor o julgamento da senhora presidente afastada. Depois de 1 hora de intervalo, teve início a fase de discursos dos senadores. Cada um com até 10 minutos para falar. Oposição e governistas trocaram posições, mas não os argumentos. As pedaladas foram utilizadas muitas vezes por outros governos, inclusive na gestão anteriores da presidenta Dilma. E mais, a maioria dos governadores e prefeitos também utilizaram. A argumentação vai cair como um castelo de cartas. Não ao impeachment, vida longa à democracia! Se estamos aqui hoje, estamos para defender a nossa Constituição, para dizer que ninguém, nenhum brasileiro, e em especial o presidente da República, está acima da lei. Hoje, infelizmente, estamos assistindo uma maioria política parlamentar nascida de uma conspiração contra um governo legitimamente eleito, nascido da vontade da maioria do povo brasileiro. 47 senadores se revezaram na tribuna. 8 horas de discursos a favor e contra o impeachment. Depois, foi a vez da defesa e da acusação. Existe a obscuridade, existe a mentira. E o que é essa mentira? A mentira significou uma política fiscal eleitoreira. Significou gastos e gastos e gastos que foram sendo escondidos. A lei de responsabilidade fiscal e o Congresso foi substituída pela escuridão. A escuridão que estava na ocultação. Porque o fato mais grave que ocorreu é uma falsidade ideológica. Um presidente da República não pode ser afastado por razões puramente políticas. Ele não pode ser afastado, ao contrário do que nos quer fazer crer a acusação, pelo conjunto da obra. Quem afasta um presidente pelo conjunto da obra é o povo nas eleições. No presidencialismo, é necessário que existam pressupostos jurídicos, somados a uma avaliação política, para que um presidente da República possa ser afastado. A votação final ocorreu já na madrugada de quarta-feira, depois de mais de 14 horas de sessão. Por 59 votos a favor e 21 contrários, os senadores decidiram seguir adiante com o processo de impeachment. Dilma Rousseff vira ré e passa a responder por crime de responsabilidade diante do Senado Federal. A partir de agora, abre-se prazo para que acusação e defesa complementem o texto final e indiquem os nomes de até 6 testemunhas para o julgamento em si, que deve ser concluído até o final de agosto ou começo de setembro.
Aqui na Câmara, um grupo de deputados do Partido dos Trabalhadores anunciou ter recorrido à Comissão de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, contra o processo de impeachment da presidente afastada. No recurso à OEA, o grupo pede que o processo de impeachment no Senado seja suspenso em caráter liminar, até que a comissão se posicione sobre o assunto. Já o pedido de cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha foi lido e já está na pauta do plenário. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, marcou a votação para o dia 12 de setembro. O procurador-chefe da Força-Tarefa que atua junto à Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, foi o principal convidado na comissão especial da Câmara que analisa as 10 medidas de combate à corrupção. Segundo ele, 97% destes crimes ficam impunes no Brasil. A repórter Mariana Monteiro acompanhou. Prevenção à corrupção, mais proteção às fontes de informação, restrição aos habeas corpus para que atendam apenas ao direito de ir e vir, endurecimento das penas para condenados do colarinho branco, além de regulamentação do lobby e instituição no Brasil dos chamados testes de integridade, que exigem que funcionários públicos, inclusive do alto escalão, sejam submetidos a provas que medem a chance de corromperem ou serem corrompidos. Foram muitas as medidas previstas no texto proveniente do Ministério Público, tratadas pelos procuradores Deltan Dallagnol e Diogo Castor, responsáveis por apresentar denúncias que são julgadas pelo juiz Sérgio Moro, na Justiça Federal do Paraná. Para Dallagnol, essas medidas ganharam amparo da sociedade devido aos 2 milhões de assinaturas que receberam. Um dos principais pontos defendidos pelos 2 procuradores foi a restrição ao número de recursos a decisões. Segundo eles, o Brasil é o único país do mundo onde se pode entrar com recursos em até 4 instâncias da justiça. Isso faz com que a grande maioria dos crimes prescreva antes que haja punição. O ex-senador Luiz Estevão foi condenado em 2006 a 31 anos de reclusão, por crime ocorrido na década de 90. Diante da interposição de 34 recursos, a execução da sanção só veio ocorrer agora em 2016, às vésperas da prescrição, quando já decorridos mais de 20 anos da data dos fatos. Deltan Dallagnol disse que é necessária a reforma no sistema judicial. A Lava Jato é a exceção que confirma a regra da impunidade. A regra no nosso país é a impunidade. Nós até temos leis boas para o momento da investigação criminal, mas quando o processo chega na fase de processamento judicial, ele entra numa máquina trituradora do sistema. O sistema faz com que, em 97% dos casos, a impunidade seja alcançada. Para ele, o sistema judicial e político, e não um governo, é que fazem com que a corrupção seja endêmica no Brasil. A corrupção é apartidária. Não basta tirar as maçãs do cesto, nós precisamos fazer com que elas deixem de apodrecer. Deputados do PT insistiram na tese de que a legislação brasileira já garante a punição dos crimes de colarinho branco. Essas medidas, elas são demagógicas, elas são populistas, elas partem do clamor justo, mas também fabricado, do combate à corrupção, como se o Brasil fosse um país em que sua única mazela fosse a corrupção. O relator da comissão especial, do Democratas, ao contrário, acha necessário endurecer a legislação. Se a gente quer um país saudável, todos nós temos que brigar para vencer a microcorrupção e a grande corrupção. O Conselho de Ética instaurou o processo por quebra de decoro parlamentar contra os deputados Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará e Laerte Bessa, do PR do Distrito Federal. Os nomes escolhidos para as relatorias devem sair até a próxima quarta-feira. O deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, foi acusado pelo PSC de tentar ligar os deputados Jair Bolsonaro, Marco Feliciano e Eduardo Bolsonaro ao atentado de Orlando. Essa acusação será analisada por um dos 3 deputados sorteados para a relatoria, que foram Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, Capitão Augusto, do PR de São Paulo e Silas Câmara, do PRB do Amazonas.
Quanto ao deputado Vladimir Costa, o PT alega que ele teria ofendido o partido em um debate travado no próprio Conselho de Ética. Para relatar este processo, foram sorteados os deputados Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco e Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul. Já o deputado Laerte Bessa, do PR do DF, foi acusado pelo PT de ter quebrado o decoro parlamentar ao xingar a presidente afastada Dilma Rousseff. Para relatar este caso, foram sorteados 3 nomes: Sérgio Moraes, do PTB do Rio Grande do Sul, professor Vitório Gale, do PSC do Mato Grosso e Mauro Lopes, do PSDB de Minas Gerais. O deputado Jair Bolsonaro também responde à representação no Conselho. Ele é acusado de fazer apologia ao crime de tortura durante a votação do impeachment. O presidente do Conselho já havia feito o sorteio, mas como houve uma desistência, foi realizado novo sorteio. Os sorteados foram os deputados Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, João Carlos Bacelar, do PR da Bahia e Silas Câmara, do PRB do Amazonas. O presidente do Conselho explicou como conduzir a escolha dos relatores. Eu sempre converso com os relatores, com os 3 relatores, para ver aquele que se adequada melhor a relatar o processo. Integrantes da bancada feminina da Câmara entraram com representação na Secretaria-Geral da Mesa contra o deputado pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, por suposta quebra de decoro parlamentar. Ele é acusado por uma militante do partido dele de tentativa de estupro, lesão corporal e cárcere privado. Como apenas partidos políticos e o corregedor-geral da Câmara podem pedir a investigação de deputados, o caso de Feliciano terá de ser analisado primeiro pela Corregedoria da Casa, que pode ou não submeter o caso ao Conselho de Ética. Essas denúncias elas têm que ser apuradas com rigor que a democracia exige e por isso estas parlamentares apresentaram esta representação ao presidente da Casa, que a encaminhará à Corregedoria para que sejam efetivados os trâmites regimentais, mas o que nós exigimos é que nós não podemos permitir que denúncias de tamanha gravidade, elas não tenham uma resposta dessa Casa. O deputado Marco Feliciano não se pronunciou sobre a representação da bancada feminina, mas divulgou este vídeo no início da semana nas redes sociais, em que aparece ao lado da esposa, se defendendo das acusações. Eu quero dizer aqui para vocês que eu tenho plena confiança na justiça divina e na justiça dos homens. A justiça dos homens inúmeras vezes já me inocentou, mesmo depois de eu ter sido escrachado publicamente, porque isso já aconteceu outras vezes. E com o passar do tempo, as pessoas viram a verdade. Pena que, quando vão acusar, dão total apoio, páginas de jornais, e depois que acontece o lado contrário, quando a pessoa é inocentada, não dizem mais nada. Com o tempo, as provas vão vir e vocês vão ver que tudo isso não passa de uma grande farsa, que tudo isso não passa de um grande engodo. Os deputados aprovaram o projeto que trata da renegociação das dívidas dos estados com a União, sem congelamento de salários de servidores públicos. A votação de destaques ao projeto foi adiada. A repórter Paula Bittar acompanhou. O texto aprovado prevê medidas de restrição fiscal por parte dos estados e do Distrito Federal, mas o governo aceitou retirar o congelamento das remunerações dos servidores públicos estaduais por 2 anos. A proposta, no entanto, limita o crescimento anual das despesas de estados e do Distrito Federal à variação da inflação medida pelo IPCA no ano anterior. Esse teto é criticado pela oposição, que alerta para o risco de mau funcionamento de serviços públicos como saúde e educação. No plenário, o relator rebateu as críticas. Os governadores que assinaram os acordos que dão suporte a este projeto, muitos deles não estão pagando os salários. E graças a este acordo, pouparão recursos que possibilitarão o pagamento ou integral ou maior em percentual das suas folhas de pagamento. Essa renegociação é importante, porque os estados que não quebraram estão para quebrar. Então é preciso ser feita. Agora é preciso que a gente, ao entender isso, também respeite os estados. Também não misture as coisas para que a gente não complique.
Se isso viesse de forma diferente, era muito melhor. Mesmo no Nordeste, há diversos governadores, se não a maioria, que não querem esse acordo como está. Esse é o contato feito por vários governadores conosco. Aprovado o texto base da proposta, os deputados ainda votaram alguns destaques na madrugada de quarta-feira. Tentaram continuar ao longo da quarta-feira, mas o quórum baixo levou o líder do governo a defender o adiamento das análises das últimas sugestões de mudanças na proposta. André Moura destacou o que para ele é a essência do projeto. Que o Estado, portanto, não tenha aumento de gastos para não gerar novas dívidas, deputado Silvio Torres, e não voltem a bater a porta da União em busca de novos empréstimos, gerando, portanto, uma bola de neve dessas dívidas. Primeira grande vitória, que depois virá com outras votações fundamentais para o Brasil, que é a garantia do congelamento de gastos pela inflação. Na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, que limita gastos públicos federais por 20 anos. A PEC também acaba com a atual vinculação de receitas para investimentos em saúde e educação. Foram 6 horas de discussão. Entram na limitação de gastos o reajuste salarial de servidores públicos e a realização de concursos se o governo não cumprir o teto das despesas definidas para cada ano. O orçamento da educação e da saúde será corrigido pela inflação do ano anterior e não mais pelos percentuais de receita líquida da União. O relator da proposta justifica a necessidade de reorganizar a economia, reduzindo os gastos do governo. Nós estamos num país que está diante de uma insolvência econômica e só vai ser consertado se tiver uma legislação que limite gastos, uma legislação que faça com que arranje uma rearrumação para o governo, que recupere a credibilidade do país, que cumpra os contratos que foram feitos e que não estão sendo cumpridos, porque fizeram contrato demais, contrataram obra demais, e o país não está tendo fôlego econômico, não está tendo arrecadação para pagar isso. A oposição tentou adiar a votação, alegando que a proposta do governo é inconstitucional. Os parlamentares contrários afirmam que a proposta quer fazer um reajuste fiscal permanente. É uma PEC que atende àqueles intocáveis da estrutura econômica nacional e internacional, que são os grandes bancos, os rentistas volumosos, e atinge diretamente a educação e saúde. Você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Debate sobre o fim da participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal tem protesto de petroleiros. E a Comissão de Esporte aprova regras para as escolinhas de futebol, o esporte mais popular do mundo. É só um instante. Na semana que passou, as CPIs do CARF e do futebol encerraram seus trabalhos sem a votação do relatório final. Os presidentes das duas comissões ainda tentaram, sem sucesso, mais uma prorrogação junto à presidência da Câmara. A CPI, que investiga o seguro obrigatório pago por proprietários de veículos, o DPVAT, ouviu a corregedora do Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso, que cobrou mais rigor da lei para profissionais com condutas criminosas. E o Denete Monteiro Fortes é corregedora do Conselho de Medicina de Mato Grosso. É ela quem investiga as denúncias contra médicos naquele estado, inclusive aquelas relacionadas ao DPVAT. Desde 2012, foram 79 casos envolvendo 16 médicos. O DPVAT é por acidente, né? Por invalidez, e aí ele poderia estar emitindo um laudo com presença de invalidez permanente ou dando um percentual de invalidez, entendeu? Então, na realidade, isso era emitido na ausência do periciando. A CPI pediu cópias de todas as denúncias e sindicâncias. A punição do Conselho Regional de Medicina varia desde uma advertência até a cassação do exercício da medicina.
Nós temos médicos que está, pelo Conselho Federal de Medicina, ele recebeu uma suspensão de 30 dias. Mas ainda nós não temos nenhum que foi cassado em relação ao DPVAT. A questão é saber se isso aí é o suficiente. Outro detalhe, a sindicância raramente vira um caso de polícia. Na hora que ficar caracterizado realmente que houve essa má-fé, evidentemente tem que transformar isso em crime e vai ser tipificado pelo Código Penal. Então acho que a punição ela tem que ser muito mais grave, muito mais forte, porque serve inclusive de exemplo para que outros não pratiquem ou venham a praticar com menos intensidade. Trata-se de um dos maiores seguros do mundo, 45% vai para o Fundo Nacional de Saúde, para o Ministério da Saúde. Então a gente quer saber o caminho que percorre esse recurso. A gente quer a participação do Ministério da Saúde, especialmente na fiscalização desses recursos. Vamos acompanhar o recebimento dos segurados e vamos avaliar, cruzar dados para ver se podemos melhorar a fiscalização e, eventualmente, identificando, combater as fraudes. O fim da participação obrigatória da Petrobras na exploração do pré-sal foi debatido em comissão geral no plenário da Câmara. Houve protesto de petroleiros. No centro do debate, o projeto de lei que propõe o fim da exclusividade sem retirar a preferência da Petrobras na exploração do pré-sal. Pela proposta, o Conselho Nacional de Política Energética vai oferecer à Petrobras a exploração mínima de 30% em cada campo. E a empresa vai se manifestar se aceita ou não a responsabilidade. Pela lei atual, a Petrobras é obrigada a atuar como operadora única com a participação de pelo menos 30%. A Petrobras, nós não estamos tirando dela o direito de poder participar dos seus 30%. Nós estamos facultando a ela o direito de escolher. A expansão da produção americana até 2020 está mais ou menos garantida. Porém, a partir de 2020, essa produção vai cair e os Estados Unidos vai buscar novas fontes. Então, nesse sentido, tirar a Petrobras da operação única, abrir e acelerar os leilões do pré-sal, abrindo a exploração brasileira para as empresas internacionais, atende muito mais aos interesses estratégicos dos Estados Unidos de médio e longo prazo do que os interesses estratégicos brasileiros. Uma das justificativas do projeto de lei é a crise pela qual passa a empresa. Segundo esse argumento, a Petrobras está com uma dívida de 500 bilhões de reais e que as mudanças fortaleceriam a estatal e a economia brasileira. Trabalharemos duro e forte para restabelecer, sim, o sistema de concessão. O único sistema capaz de trazer a viabilidade dos leilões que nós precisamos e de atrair as empresas estrangeiras, no sentido de apoiarem a Petrobras e aos brasileiros para a conquista dessa riqueza. Duas consequências serão evidentes. Em primeiro lugar, ela perderá paulatinamente o controle e o conhecimento dos campos do pré-sal, que é feito ao fazer essa exploração. Em segundo lugar, ela deixará de renovar os seus campos. Alguns manifestantes conseguiram entrar e protagonizaram embates com deputados. Eu quero concluir uma frase. A intolerância de vocês é tão grande que não permite uma frase. Na Comissão de Seguridade Social foi realizado um debate para discutir a defesa da vida e da família. No seminário realizado pela Comissão de Seguridade Social e Família, foram apresentados os projetos de lei em tramitação na Câmara que envolvem o conceito de vida e família. Alguns deputados da comissão anunciaram que vão apresentar uma proposta para alterar o artigo 5º da Constituição Federal para especificar que o direito à vida é desde a concepção. Deixaremos isso claro na nossa Constituição Federal, para que assim, a exemplo de outros países que já o fizeram, e fez com que praticamente se acabasse essa discussão, Dom Antônio, em torno da legalização e descriminalização do aborto. Aprovado esta emenda à Constituição, toda a legislação ordinária, no caso o Código Penal, estaria então ultrapassada, ou seja, mesmo nos casos de estupro, mesmo nos casos de aborto de crianças com merencefalia e anencefalia não seriam permitidos. Achamos que quem deve ser o culpado é o estuprador e não a criança inocente. Defensores da proposta acreditam que as mulheres optam pelo aborto porque não encontram amparo. Quando a mulher
ela tem apoio da família, apoio da sociedade, ela faz a opção pela vida. Quem acompanha as Olimpíadas já deve ter percebido a quantidade de jovens que integram o esporte de alto nível. Muitos já têm anos de treinamento que vem de cedo. Aqui na Câmara, a Comissão do Esporte aprovou um projeto que estabelece uma série de regras para as escolinhas de futebol, o esporte mais popular do mundo. Muitas crianças frequentam as escolinhas de futebol com a finalidade de aprender um esporte. Mas muitos desses pequenos jogadores e também dos pais deles compartilham um sonho: tornar-se jogadores profissionais. Quem sabe um novo Neymar, promessa de riqueza para todos os familiares. Só que essas expectativas atraem aproveitadores e é comum que a família perca dinheiro enquanto os jovens são submetidos a vários tipos de exploração. Alguns ainda acabam abandonados longe de casa. E eu acho que isso é uma vergonha para o futebol, não só o brasileiro como internacional. Isso deveria acabar. Com o objetivo de evitar esse pesadelo na vida dos pequenos candidatos a craque, um projeto de lei aprovado pela Comissão de Esportes da Câmara cria uma série de regras para as entidades de formação esportiva. O treinamento com a finalidade de gerar vínculos profissionais será permitido para atletas entre 14 e 21 anos, com a assinatura de contrato de formação pelo prazo máximo de 2 anos e todos os direitos trabalhistas compatíveis com a atividade. A transferência de menores de 18 anos para outro estado exigirá autorização judicial. As escolas de formação devem garantir aos alunos direitos à educação, saúde física e psicológica, alimentação, transporte, alojamento digno e convivência familiar, entre outros. O relator lembra que o projeto é de autoria da CPI que investigou denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse projeto ele regulamenta bem isso. Ele dá obrigatoriedade aos clubes, às entidades de prática esportiva, para que elas dêem as condições indispensáveis de conforto para o jovem adolescente e as crianças. O deputado e ex-goleiro do Grêmio, Danley, lembra sua experiência de formação no próprio clube para defender as escolinhas profissionais que, segundo ele, não são culpadas pelo problema. Hoje a lei é muito branda, muito fácil de você tirar de um empresário ir lá, o pseudo-empresário ir lá e tirar, muitas vezes, vendendo um sonho que não existe. Uma exposição fotográfica na Câmara mostra a beleza do esporte. O fotógrafo Giovanni de Oliveira apresenta 70 fotos, registradas em diferentes Olimpíadas e Paralimpíadas. As imagens trazem recortes artísticos que destacam o desempenho dos atletas, a beleza dos movimentos e o sentido de superação. As lentes de Giovanni de Oliveira revelam nuances de um corpo esculpido pela conquista de novos limites, a raça estampada no rosto dos atletas e a explosão de alegria pela vitória. A mostra Imagens do Esporte pode ser visitada até 21 de setembro no corredor de acesso ao plenário Ulisses Guimarães, na Câmara dos Deputados, sempre das 9 da manhã às 5 da tarde. E é isso! Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Obrigada pela companhia. Tchau!